Meus irmãos, na continuidade do nosso curso de Teologia Sistemática 1, agora nós vamos conhecer um pouco mais desse Deus que existe, que é cognoscível, é possível de ser conhecido, por aquilo que ele mesmo nos legou, os seus nomes e os seus atributos, aquilo que ele é e aquilo que ele se deu a conhecer, os seus títulos, como ele se fez apresentar para aqueles a quem ele se revelou e que registraram isso na Escritura. Atributos, meus queridos, são propriedades, são qualidades. Quando eu digo, por exemplo, fulano é baixo, Beltrano é alto, Cicrano é irado, fulano é amável, e por aí vai. São as qualidades, são as propriedades. E no caso de Deus, são as suas perfeições. Isso tem que ficar muito claro em nossa mente. Vocês vão entender aqui no início dessa aula o que eu quero dizer com perfeições. Essas perfeições, essas qualidades de Deus, esses atributos de Deus, essas propriedades de Deus, é aquilo que está ontologicamente ligado ao seu ser. É do seu ser. É dele por natureza. Não é algo acrescentado, ou algo que Deus aprendeu, ou algo que foi desenvolvido durante um determinado tempo. Deus ele não aprende com o passar do tempo, ele não desenvolve os seus atributos. Isso tem que ficar muito claro na nossa mente, meus irmãos. Nós estamos falando do Criador. Deus ele não evolui de alguma forma. Ele é e será e foi o mesmo sempre. As qualidades de Deus são perfeitas, meus irmãos. Elas são plenas. Todas elas. Se considerarmos algum atributo de Deus maior que outro, atribuímos assim uma imperfeição a Deus. Não há em Deus o que seja maior ou menor. Isso tem que ficar muito claro para nós agora. Eu vou colocar um gráfico aqui de exemplo. Imaginemos o seguinte. Um gráfico aí com 5 qualidades, 5 atributos. Amor, santidade, ira, justiça, misericórdia. Vocês estão vendo aí que amor está 100%, a santidade está ali em 80 e poucos por cento, a ira 70 e poucos por cento, a justiça um pouco menos que a ira, a misericórdia subiu de novo, está a 90 e poucos por cento. Isso aqui é falso, em Deus não existe isso. E o mundo moderno tende a dizer que Deus é amor, e realmente é, mas é o mesmo Deus. O mesmo amor, é a mesma ira, é a mesma justiça, é a mesma santidade, porque se um for menor do que o outro, eu atribuí uma imperfeição a Deus. Isso beira a blasfêmia, se já não for a blasfêmia. Eu dizer que Deus ele é mais amor do que justiça, ou que ele é mais ira do que misericórdia, ou qualquer outra coisa que a gente possa atribuir. E nem, meus irmãos, olha um próximo gráfico aí. Se eu disser, não, mas Deus não é amor, que está no 100% em 99% santidade, 99% de ira, 99% de justiça e 99% de misericórdia? Não, isso é heresia, isso é antibíblico. Nós colocamos uma imperfeição naquilo que não pode ser imperfeito. Não há, repito, nada que seja maior ou que seja menor desses atributos, dessas propriedades, dessas qualidades. Por isso que elas se chamam perfeições. O amor, ele é igual à ira, é 100%. Que é igual à justiça, é 100%. Que é igual à santidade, que é 100%. Que é igual à bondade, ao ódio. São plenos, meus queridos. São perfeitos. Caso considere um Deus de ira mais do que de bondade, a bondade possui um problema. Assim também o amor. Se eu considero o amor de Deus como o maior atributo, então existirão atributos menores, o que está errado. Novamente, Deus é perfeito. Tanto que as suas qualidades, os seus atributos, as suas propriedades podem ser chamadas de
perfeições. Nós, meus queridos, seres mortais, seres caídos, seres finitos e limitados, nós manifestaremos sim alguns atributos de forma mais visível do que outros. Nós vemos algumas pessoas são mais pacientes, outras pessoas são mais iracundas, outras pessoas são mais justas, outras pessoas são mais santas. Em seres finitos como nós, cabe uma escala, cabe algo que para mensurar, algo medido. Mas no ser divino, que é perfeito, não cabe uma escala. Esse conhecimento dos atributos de Deus, ele é de fundamental importância para não criarmos um Deus segundo a nossa imagem e semelhança. É o que nós vemos acontecer hoje. Um Deus que não é o Deus que as Escrituras dizem ser. Um Deus que não é um Deus que ele disse de si. Os seus atributos, as suas qualidades, novamente, são perfeições, meus queridos. Então, tendo isso como base, tendo isso estabelecido, que todos os atributos de Deus, todas as suas qualidades, as suas propriedades são plenas e perfeitas, que Deus é amor e é ira na mesma plenitude de perfeição, nós vamos passar aqui para uma classificação didática que eu chamei aqui. Foi uma maneira que os estudiosos, que os teólogos descobriram de tentar categorizar esses atributos, essas perfeições de Deus e que se refletem em nós porque somos imagem e semelhança de Deus. Em algum grau, nós carregamos esses atributos e essas qualidades. Obviamente, não de forma perfeita como no Criador. Então, o primeiro que nós podemos ver aí, a primeira maneira que alguns teólogos tentaram classificar, né, esses atributos foram de naturais e atributos morais. Naturais, eles quiseram dizer aqueles que pertencem à natureza constitutiva de Deus. E moral são aqueles atributos que são classificados quando Deus estabelece um juízo. Quer dizer, um juízo moral, quando ele diz o que é certo ou errado. Mas eu chamo aos irmãos aqui, há um problema com essa classificação. Nós vamos ver aqui que sempre quando a gente começa a querer especular, a querer criar alguma coisa em relação ao ser de Deus, a gente vai enfrentando alguns problemas. Eu quero meditar nisso com os irmãos. Qual o problema de eu dizer que existem atributos naturais, que pertencem à natureza constitutiva do ser de Deus, e atributos morais que se manifestam quando Deus estabelece o juízo? Os atributos morais, meus irmãos, pensemos, não seriam constitutivos do próprio ser de Deus? Deus, ele é tão perfeitamente moral que esta classificação, ela cria um grupo que não pode ser separado da própria natureza de Deus. Quando Deus estabelece um juízo moral, isso vem do ser reto, justo e íntegro dele. Então há um problema. Essa classificação não é tão boa, porque quando Deus estabelece os seus atributos morais, quando ele julga, quando ele estabelece juízo moral, isso vem do seu ser, isso vem da sua natureza. Então essa classificação didática de natural e moral que tentaram cunhar no desenvolvimento da teologia sistemática não encaixa muito bem, fica aquém de representar os atributos do nosso Deus Altíssimo. Uma outra maneira que tentaram classificar os atributos, né, as qualidades, as propriedades de Deus, foi em absolutos e relativos. Quando os teólogos dizem que os atributos são absolutos, eles querem dizer que esses atributos pertencem à essência de Deus, consideradas em si mesmo, nele mesmo, no próprio Deus, dentro de Deus. E atributos relativos pertencem à essência considerada em relação à sua criatura. É aquilo que nós podemos conhecer de Deus. Mas também tem um problema aí, meus irmãos. Olha que interessante. Isso nos dá a entender
que podemos conhecer a Deus independente da sua relação com a criatura, do seu relacionamento. Como que eu descobri que Deus tem um atributo que os teólogos chamaram de absoluto, se esse atributo absoluto eles dizem que está no ser de Deus, na essência de Deus, dentro de Deus? Como que eu pude conhecer ele? Então, de alguma forma, Deus relacionou e se demonstrou à criatura. Então ele perde a sua absolutilidade, vamos dizer assim. Se conhecemos a Deus, em termos absolutos, já não são mais absolutos, mas sim relativos. Eles foram apresentados à criatura, pois podemos conhecer esses atributos. Se foram conhecidos, são relacionais de acordo com a própria classificação desses teólogos. São relacionais às suas criaturas. Essa divisão também fica insuficiente para tratar das qualidades e dos atributos de Deus, absolutos e relativos. Se podemos conhecer os absolutos, eles já passaram a ser relativos. Outra classificação também que nós observamos no decorrer da sistematização da teologia, né, durante os séculos aí, é tentarem classificar os atributos como imanente, com a letra I de igreja, e emanente, com a letra E de escola. Imanente e emanente. Imanentes são os atributos que permanecem em Deus, imanente nele, ficam nele. É até o contrário do que a gente viu em relação à transcendência e imanência. Então, cuidado, porque nós estamos tratando a palavra aqui de duas formas distintas, ok? Nesse sentido aqui, imanente é aquilo que permanece em Deus. E emanente, com a letra E de escola, são os que saem de Deus, os que emanam dele para as suas criaturas. E, novamente, eu chamo a atenção, transcendente e imanente diz respeito a uma coisa, e aqui imanente e emanente diz respeito a se o atributo permanece em Deus ou se ele emana de Deus, ok? Mas, novamente, meus irmãos, se algum atributo de Deus fosse verdadeiramente imanente, se fosse um atributo que permanecesse em Deus, diferente dos emanentes que emanam de Deus, nós não poderíamos conhecê-lo. E se ele foi conhecido e classificado, é porque ele emanou de Deus e pôde ser percebido por nós. Pois estão emanando de Deus. Vocês veem o problema? Quando a gente vai tratar de Deus, o problema que nós temos quando a gente escapa nem que seja 1 milímetro daquilo que Deus disse dele mesmo. Nós estamos tratando de um ser inigualável, de um ser que não tem outro ser para que nós possamos comparar um com o outro e fazer uma categorização por meio dessa comparação. Não há contraste, não há um par de Deus para que nós possamos visualizar e compará-los. Esse é o problema. Então, imanente e emanente, absoluto e relativo, natural e moral, tem um problema com essas classificações. Há uma contradição de termos quando a gente tenta usar. Então, na teologia, meus irmãos, ficou mais conhecido o que a gente chama, essa classificação, né, dos atributos, o que mais aproximou da gente conseguir vislumbrar e categorizar esses atributos são o que ficou conhecido como atributos incomunicáveis e comunicáveis. O que é isso? Os atributos incomunicáveis, eles pertencem à essência de Deus, considerada em si mesmo, e mais ninguém possui. É essa singularidade de Deus. Os atributos comunicáveis, por outro lado, são aqueles com os quais essas propriedades de Deus são comunicadas ao espírito humano. Nós não somos imagem e semelhança dele? Então tem esses atributos que são comunicados, ele tem alguma analogia, como poder, como bondade, como misericórdia,
como retidão e outros atributos. Os incomunicáveis, como onipotência, onisciência, onipresença, esses não têm. Só Deus possui esses atributos. Então eles não foram comunicados a nenhuma outra criatura. E os outros atributos que nós observamos, poder, bondade, misericórdia, esses atributos foram comunicados a outras criaturas. Entenderam? Perceberam como que aqui a gente não consegue vislumbrar algum problema com isso? Realmente, alguns atributos pertencem somente a Deus e outros atributos ele aprouve a Deus, a comunicar às suas criaturas. Um exemplo de atributo incomunicável que eu considero assim fantástico é a aceidade. Nós vamos ver abaixo o que significa aceidade. É a autoexistência de Deus. Não há nenhum tipo de forma de criação que seja autônoma. Toda a criação do átomo ao mais grandioso astro ela depende de Deus, da providência de Deus. Então a aceidade é um outro atributo junto aí com onipotência, onisciência e onipresença. Então, essa classificação é a mais conhecida na fé reformada, a teologia sistemática abarca, que são atributos incomunicáveis, aqueles que só Deus possui, e atributos comunicáveis, aqueles que Deus comunicou às suas criaturas. Então, meus irmãos, dando mais um passo aqui no nosso slide, nós vamos ver alguns atributos de Deus, não de forma exaustiva, existem vários outros, mas aqueles que eu achei mais interessante a trazer os irmãos e convido os irmãos a buscarem, né, na internet, em algum local de conteúdo reformado, outros atributos que possam ser considerados também que foram revelados pelo próprio Deus. Mas aqui eu trouxe esses 10 atributos e nós vamos passar aqui por cada um e ver como que cada um é manifestado no ser de Deus. Então o primeiro atributo que eu trouxe aí foi a onipotência. Meus irmãos, Deus tem um poder infinito e em consonância com os outros atributos também que são infinitos. Poder este infinito e ilimitado. Esse poder, meus irmãos, é a causa da sustentação de todo o universo, de toda a criação, seja visível, invisível, seja natural e espiritual, inclusive os anjos estão nisso aqui. Essa capacidade ilimitada e infinita não entra em contradição com as outras perfeições. Existem, por exemplo, falácias filosóficas que questionam se Deus ele é onipotente, ele é capaz de construir uma pedra tão pesada que não possa carregar. É um paradoxo da onipotência. São especulações, são questões que não existem quando a gente está tratando do ser de Deus. Tais argumentações caem nas regras da não contradição e são usadas por pessoas mal intencionadas, meus irmãos, e não merecem crédito no debate. Sobre o atributo de onipotência, por exemplo, Gruden, ele registra o seguinte, vou abrir aspas para ele aqui. A onipotência de Deus significa que Deus pode fazer tudo à vontade do seu santo ser. A onipotência da palavra é derivada de duas palavras latinas, omni, ou todos, e potens, poderoso, e significa todo poderoso. A onipotência de Deus refere-se ao poder que ele tem de fazer tudo o que ele decidir fazer. A Bíblia menciona frequentemente este poder. Deus é o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha, de acordo com Salmo 24:8. A pergunta retórica, há alguma coisa difícil demais para o Senhor? Está lá em Gênesis 18:14, Jeremias 32:27. Certamente implica, no contexto em que ela aparece, que nada é difícil demais para o Senhor. Jeremias diz de Deus, para você, Senhor, ou para tu, Senhor, ou para o Altíssimo, nada é impossível. Jeremias 32:17. Meus queridos, a onipotência diz respeito
a Deus ter todo o poder para transformar, inclusive, a realidade, o tempo, o espaço, a matéria, aquilo que não é matéria, é espiritual. Ele tem todo o controle, todo o poder está nas suas mãos. Isso é a onipotência de Deus. Meus irmãos, o próximo atributo é a onisciência. Deus sabe, meus queridos, de antemão, todos os eventos da existência. E esse conhecimento de Deus, essa sabedoria de Deus, ela não é mera ciência do futuro, saber o que vai acontecer, como se Deus pudesse olhar através de um túnel do tempo e ver o que está acontecendo. Não. Ele sabe o futuro, porque o futuro que está lá está, pois assim Deus decretou. Quando tratamos da onisciência, é inevitável, meus queridos, a gente cair no campo do discurso do livre-arbítrio. Bavinck mesmo deu um parecer muito interessante falando que esse pré-conhecimento de Deus, a sua onisciência divina, é irreconciliável com o livre-arbítrio humano. As tentativas de ajustar a onisciência e o livre-arbítrio assumem uma de duas formas. Ou apenas Deus sabe aquilo que os agentes humanos livres farão, é uma posição até do pai da igreja Orígenes, ou Deus sabe porque elas necessariamente, essas coisas que ele sabe, necessariamente acontecerão, uma vez que ele decretou que acontecessem. Isso é palavras do outro pai da igreja, Agostinho. Nesse último caso de Agostinho, afirmamos tanto o livre-arbítrio quanto a onisciência como um artigo de fé, sem professar entendê-lo completamente. Meus queridos, e aqui quando nós estamos tratando de livre-arbítrio, nós estamos falando do nosso pai Adão. Antes da queda. Adão foi um agente plenamente responsável e Deus tendo a sua onisciência completamente estabelecida, porque Deus assim decretou todas as coisas. E não é porque a gente não entende essa onisciência decretiva de Deus e o livre-arbítrio de Adão e como eles interagem, que nós vamos descartar o que as Escrituras dizem. Existem as duas coisas nas Escrituras. A fé reformada ela reconhece que nós não possuímos um ferramental intelectual, nós não possuímos um mecanismo na nossa mente, na nossa Constituição, para que nós possamos alcançar e estabelecer o que ali aconteceu. Nós não temos acesso a esse ferramental mental que a gente careceria para desvendar esses arcanos. Mas eu trago aqui, ninguém nunca, por exemplo, entrou dentro de um buraco negro. Mas nem por isso as pessoas negam a sua existência e o que ali acontece. Então a gente tem que se recolher a nossa insignificância e confiar nesses dois, entre aspas, paradoxos que a Bíblia nos oferece. O livre-arbítrio em Adão e os decretos estabelecidos de Deus e a sua onisciência desses decretos, porque assim ele estabeleceu, ok? O próximo atributo aí que nós vamos ver é a onipresença de Deus. Meus queridos, Deus está ao mesmo tempo presente em toda a existência. E aqui eu abro o seguinte, não é agora, Ricardo, gravando aqui, vocês escutando, é em todo o espaço-tempo. Desde antes do princípio até depois da consumação dos séculos. Essa é a onipresença de Deus. E essa onipresença de Deus, meus queridos, desde o início até o fim, em todo lugar do cosmo e fora do cosmo, que a gente nem conhece, não é que, por exemplo, uma parte de Deus esteja em tal lugar, tipo assim, a mão de Deus está aqui em Belo Horizonte e o pé de Deus está em Angola, ou o ouvido de Deus está aqui em Belo Horizonte e o olho dele está em Ondiva. Não é isso. Deus, por completo, está integralmente presente e inteiramente presente em todo lugar, quebrando assim qualquer limitação temporal e espacial, meus irmãos. Isso é sim coisa fantástica, mas é o que a Escritura nos revela. Gruden mais uma vez pode nos ajudar aqui quando ele diz assim, abre aspas, como Deus é ilimitado ou infinito em relação ao tempo,
Deus é ilimitado em relação ao espaço e vice-versa. Esta característica da natureza de Deus é chamada onipresença, do latim, com o prefixo omni, né, que significa tudo, e presença, o termo já diz. A onipresença de Deus pode ser definida da seguinte forma: Deus não tem tamanho ou dimensões espaciais e está presente em cada ponto do espaço e do tempo com todo o seu ser. Todavia, Deus age diferentemente em lugares diferentes. É a maneira dele agir que vai mudar. Por exemplo, no Antigo Testamento, Deus trabalhava de uma forma com o povo de Israel e com as outras nações do mundo ele trabalhava de outra forma. Mas isso não quer dizer que ele não estava presente nos outros lugares fora de Israel. Em Israel ele estava presente de uma forma pactual e aliancista, coisa que ele não estava presente assim nas outras nações. Correto? Um próximo atributo que nós podemos observar é a eternidade. Deus, ele é o criador do próprio tempo, meus irmãos. Não houve uma época ou um momento em que Deus não era. Ele é, foi e será. O tempo é uma criação de Deus e ele o controla. Deus é antes do tempo. O salmista registra que de eternidade a eternidade o Senhor é Deus. Meus irmãos, 2 eternidades? Pensem nisso. Salmo 90 diz que antes que os montes nascessem, ou que tudo fosse formado, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. O salmista mostra aqui de uma forma poética que Deus nunca foi um não ser, ele sempre é. Grudem mais uma vez, eu apelo a ele aqui abrindo aspas, a eternidade de Deus pode ser definida da seguinte forma: Deus não tem começo ou fim ou sucessão de momentos em seu próprio ser e vão o tempo todo com a lucidez mesmo, mas Deus vê os acontecimentos no tempo e age no tempo. Às vezes essa doutrina é chamada da doutrina da infinitude de Deus com relação ao tempo. Ser infinito é ser ilimitado. E esta doutrina ensina que o tempo não limita Deus. Deus é de eternidade a eternidade, meus irmãos. Meus irmãos, o próximo atributo que nós vamos ver é a unidade. Deus, ele não é composto por partes, como se ele fosse feito de elementos diversos. E Deus é o próprio criador dos elementos que existem, e assim não é possível ele ser constituído dos elementos existentes. Essa é a unidade de Deus. Deus não é formado como nós. Temos inúmeros elementos que fazem parte da nossa constituição. Em Deus, não. Deus ele é constituído de uma unidade do próprio ser dele, sem poder ser constituído por partes. O próximo atributo que nós vamos ver aqui é a singularidade. O que é a singularidade, meus irmãos? Singularidade diz respeito a não existir algo que nós possamos colocar ao lado de Deus para o comparar. Nós, por exemplo, podemos pegar seres humanos e colocando um ao lado do outro, nós podemos fazer comparações, pesquisas e anotações usando dessa comparação de uns com os outros. Podemos comparar animais, podemos comparar insetos, minerais, astros, mas Deus não. Deus ele é singular. Ele é o único, não existe outro como Deus. Deus é singular, ele é único. O próximo atributo que nós veremos aqui é a aceidade. Eu já comentei um pouco sobre ela acima. Deus ele é autoexistente. Nenhum outro ser é assim. Deus ele é incriado e não depende de um outro. Ele não é contingente a nada. Todo o resto depende dele e da sua providência. Mas Deus não. Ele tem esse atributo da aceidade, que é autoexistência. Ele é independente, autônomo.
O próximo atributo que nós veremos aqui é a imutabilidade, aquilo que Deus manifestou ou não de si ao homem, o que ele é em essência hoje, ele foi ontem e será amanhã. Deus não muda. Aquilo que ele falou lá em Gênesis, aquilo que Moisés registrou durante a história caminhada pelo deserto, será cumprido no fim dos tempos. Deus não pode mentir, ele não é homem. Deus não é menino para que se arrependa, assim diz as Escrituras. Seus atributos, suas palavras, seus decretos são estabelecidos firmemente e serão todos cumpridos, pois são a harmoniosa existência de todos os atributos perfeitos de Deus que não possuem erros ou falhas e não precisam de correção ou adequação. Deus não olha para trás e diz assim, isso aqui não ficou muito bem, não, deixa eu mudar isso aqui. Isso não existe no ser de Deus. Não há ajustes que o ser de Deus possa necessitar. Não há mudança que lhe seja necessária, meus irmãos. Sobre isso, Bavinck registra em sua sistemática, sim, ele é imutável, pois ele permanece o mesmo para sempre, enquanto que todos os tipos de variações e mudanças são próprios das criaturas e do relacionamento que estas criaturas mantêm com Deus. Então, uma observação muito importante aqui. Qualquer texto que os irmãos lerem na Escritura que dê a impressão que Deus mudou, entendam que o relacionamento em resposta às criaturas é que mudou. Existem questões em que Deus arrependa-se para que isso aconteça. A criatura arrepende e acontecerá. Se não houver arrependimento, outra coisa acontecerá. E o não arrependimento leva a acontecer essa outra coisa. Não há mudança. Deus cumpriu a sua palavra nesse relacionamento criador-criatura. Então, cuidado ao ler textos e achar que houve uma mudança em Deus. Não houve uma mudança. Houve sim o estabelecido daquilo que ele decretou. Meus irmãos, o próximo atributo que vamos ver aqui é a santidade. Santidade, meus irmãos, é muito mais que um atributo moral ou religioso. Parece que a palavra caiu no senso comum, né? Santo, ao santarrão, vira até chacota, né? E como ocorre também no imaginário do povo, o santo e alguma coisa assim. Biblicamente, meus irmãos, Berkhoff ele explica que a santidade é a posição de Deus completamente distinta das suas criaturas, meus queridos. Deus é exaltado e distinto das criaturas e entronizado em majestade e glória. Mas depois dessa exaltação, dessa entronização, nós podemos considerar também que, derivado desta distinção entre o Criador e a sua criatura, há uma santidade ética, que é a separação completa de Deus de tudo o que é mal, de tudo o que é pecado, de tudo aquilo que Deus diz ser pecado. Santidade está... Nessa santidade de tudo que é mal, de tudo que é pecado, é o que é cobrado das suas criaturas. Bruce, ele registra assim, a santidade de Deus indica que ele é absolutamente puro e perfeito, sem qualquer pecado ou maldade. Seu próprio ser é o resplendor e o derramamento da pureza, da verdade, da justiça, da retidão, da bondade e de toda a perfeição moral. O desafio ético que isto produz fica claro em ambos os testamentos. Uma das designações mais frequentes de Deus em Isaías é o Santo de Israel, que exige que Israel se conforme em seu comportamento com o caráter de Deus no meio da nação. Deus estava no meio do povo. No Novo Testamento, a habitação interior do Espírito Santo abrange implicações éticas penetrantes em nós. Os cristãos devem fugir da impureza e viver como os chamados para uma vida santa. Isso está lá em 1 Coríntios 6,18 e os versículos posteriores, e 1 Tessalonicenses 4, 3, versículo 7 e posteriores também. Santidade diz respeito a uma total separação entre Deus e a criatura e daquilo que Deus diz que é mal, que é pecado, daquilo que Deus diz que é santo e justo. É a separação total. E por último, e não menos importante,
nós vemos aqui mais um atributo que é a justiça de Deus. Essa perfeição de Deus pela qual ele mantém inflexível. Ele se mantém, meus irmãos, inflexível contra toda violação da sua santidade. E mostra em tudo e por tudo que ele é santo. É a reação ao mal, meus irmãos, é a justiça de Deus. Berkhoff esclarece que a ideia fundamental, meus queridos, sobre a justiça é seu laço estrito com a lei de Deus, com a sua palavra. Podemos observar didaticamente uma justiça absoluta e uma justiça relativa. A justiça absoluta é a retidão da natureza divina, em virtude da qual Deus é infinitamente reto em si mesmo. A justiça relativa é a perfeição de Deus pela qual ele se mantém contra toda violação da sua santidade e mostra em tudo e por tudo que ele é santo. A justiça é a vindicação da santidade de Deus. Deus, ele se torna inflexível contra aquilo que é pecado. Então, meus irmãos, por meio desses atributos que nós vimos aqui, Deus vai estabelecendo uma relação com a sua criação, vai se demonstrando por meio de suas obras. E uma outra questão que também nos dá a conhecer Deus são os seus nomes, são os seus epítetos que ele se dá a conhecer para os seus profetas, para o povo, quando ele se manifestava. Durante o progresso dessa revelação bíblica, Deus se apresentou aos homens por diversos nomes que estavam ligados ao momento em que ele estava se revelando, ao que estava acontecendo, ao evento em questão que estava acontecendo. Um nome que se destaca muito na Escritura é o que a gente chama de tetragrama, que seria o Y, o H, o W e o H, que vem da raiz hebraica do verbo ser. Como uma tradução possível à nossa língua é eu sou o que serei. É aquele famoso nome que Deus se apresenta a Moisés quando ele se apresenta na sarça ardente. Deus se apresenta a Moisés como eu sou o que serei. É o nome pactual de Deus. Os nomes de Deus, meus queridos, são apenas maneiras de Deus nos lembrar de aspectos da sua atividade e da sua pessoa, não se limitando a uma identificação única. Deus ele é muito mais do que um nome. Na cultura ocidental, por exemplo, o nome não tem tanto significado assim para nós, que tinha, por exemplo, nas culturas nos tempos bíblicos. Na cultura do Oriente Médio, o nome era o que o seu possuidor era. Era algo em relação à pessoa. Por exemplo, Eva, nossa primeira mãe, é literalmente mãe de todos os viventes. Eva. Pelos seus nomes, Deus se nos dá a conhecer, meus irmãos, inclusive pelos seus nomes. Eis a importância de nós atentarmos no momento em que estamos lendo a Escritura e entender este momento pelo nome que Deus se revelou naquele evento que está acontecendo, meus queridos. Os nomes de Deus não foram dados pelos homens, mas foram apresentados pelo próprio Deus. E aqui eu trouxe na tela, aí vocês já estão vendo, alguns dos principais nomes, também não se limitando a esses que eu apresento a vocês aqui. Então, o primeiro nome que a gente pode ver é Elohim. Elohim é um termo genérico, um termo usado inclusive para deuses falsos em geral. Pessoas em posição de autoridade, por exemplo, são chamadas de Elohim. É interessante nós vermos que Gênesis 1, por exemplo, Deus se revela a Moisés e se revela a nós no princípio como um Deus, um Elohim. Também nós vemos lá em Êxodo capítulo 4, versículo 16, se você quiser abrir sua Bíblia, Deus falando assim: Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca e tu lhe serás por Elohim, por Deus. Isso é Deus falando com Moisés sobre o papel que Arão teria
na vida dele. Se nós avançarmos mais um pouquinho no livro de Êxodo e irmos no capítulo 7, nós veremos, por exemplo, no versículo 1 assim: Então disse o Senhor a Moisés. O Senhor aqui é o nome pactual de Deus. Esse então disse Yehoá, que ninguém sabe como se pronuncia, né? Esse tetragrama. Disse Yehoá a Moisés, ou Yavé, ou Javé: Vê que te constituí como Elohim sobre Faraó, e Arão teu irmão será o teu profeta.